Boa noite, que Deus nos abençoe. Eu me senti agora numa situação assim, tire as crianças da sala, né? Que o que vem por aí é problemático, mas não tanto, nada que seja impróprio para elas, talvez não compreensível ainda. Esse tema desperta, tu que dormes, na verdade isso é uma passagem de uma das epístolas de Paulo, lá aos Efésios, né? no capítulo 5, chega lá pelo versículo 14, e aí Paulo diz assim, pelo que se diz, ou como já foi dito, e aí algumas traduções dizem, ele diz, ele com E maiúsculo, querendo dizer que foi Deus que diz, né? E aí ele fala assim, desperta, ó tu que dormes, aí é muito curioso, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha a ordem cronológica e a ordem lógica aí. Desperta, levanta dos mortos e aí Cristo te esclarecerá. Não é assim, Cristo vai pegar você, te levantar dos mortos e esclarecer a força. Percebeu? Existe uma passagem, talvez a mais célebre de todas as passagens da filosofia nesse nosso planeta, então nós diríamos filosofia universal, sendo o universo humano terrestre, que é a chamada alegoria da caverna, que se encontra no livro A República, de Platão. Diz que você tinha os prisioneiros que ficavam numa caverna, presos, inclusive com o pescoço imobilizado, olhando para o fundo da caverna. E a descrição aproximada que Platão vai dando por intermédio de Sócrates, seu personagem, seu mestre, no diálogo com um certo Glauco, a descrição da caverna que existia numa elevação um pouco maior na entrada, um fogo, que era a fonte de luz da época, que ficava ali então bruxuleando, projetando sombras sobre a parede da caverna. Mas os prisioneiros, como estavam completamente presos, inclusive com o pescoço mobilizado, eles só viam as sombras. Então, se algumas pessoas passavam, digamos, carregando ornamentos, carregando bonecos de teatrinho de papel, carregando objetos, o que os prisioneiros da caverna viam eram as sombras. E as sombras ainda imperfeitas, porque a sombra da chama, não é isso? É uma sombra móvel, ela não é muito... E quando as pessoas falavam lá fora, o que eles ouviam? Eles ouviam o som sob a forma do eco na caverna, então também não era um som muito claro, ficava sob a forma de alaridos, eles não conseguiam entender bem. E na sequência do diálogo com Glauco, o que Sócrates diz é assim, Glauco, não pensas que os prisioneiros, tendo passado aí toda a vida apenas ouvindo os ecos e vendo as sombras na parede da caverna, eles vão tomar as sombras e os ecos pela realidade, por tudo aquilo que é? Essa passagem é fantástica, é polissêmica, tem se prestado ao longo dos 2.500 anos praticamente a inúmeras interpretações e sempre atual. Porque observe como nós encarnados, muitas vezes, nós passamos a vida inteira olhando sombras e ouvindo ecos distantes da realidade e chamando, denominando as sombras de realidade. E ouvindo os ecos como se fossem esses ecos imperfeitos, essas reverberações imperfeitas, distorcidas, como se fosse o próprio som. Então, muitas vezes, quando nós estamos no sentido moral ou intelectual, existencial, adormecidos, iludidos, nós não temos a consciência de que nós estamos adormecidos ou iludidos. Porque para nós é muito natural que seja dessa ou daquela forma. E Sócrates diz que Sócrates, né? Platão, por intermédio de Sócrates, diz então que em determinado momento um prisioneiro é puxado, é arrastado da caverna. Força-se a que ele suba, ele é forçado a subir até a primeira saída, ou o primeiro nível da saída da caverna,
E com isso ele sente um desconforto muito grande, porque começa a ser incomodado pela luz e não consegue distinguir direito o que está acontecendo, porque afinal de contas a vida inteira esteve acostumada à escuridão relativa da caverna, que só era quebrada pela luminosidade oscilante dessa chama na porta, na entrada. E mais ainda, quando esse prisioneiro é arrastado contra gosto subutende-se do discurso, a um nível superior, onde ele vê finalmente a luz, onde ele vê o descampado e é ofuscado inicialmente pela luz do sol, que seria o real, seria aquilo que existe para ser visto. E prossegue Sócrates, dialogando com Glauco, nos seguintes termos: depois que esse prisioneiro tiver visto o que há para ver fora da caverna e tiver compreendido o que é a realidade, ele vai voltar para a caverna se sentindo confortável? Não. O desconforto que sentiu antes num contraste entre a escuridão da caverna e a luz do sol, e aquilo que há para ser visto para além das sombras, o que há para ser ouvido para além dessas reverberações distorcidas, desconforto maior ele sentirá no retorno àquele ambiente de sombras, aquele ambiente de contrição, ainda mais se tiver que ser preso outra vez, porque agora é um outro panorama que se descortina a seus olhos. Mas acontece que, se esse prisioneiro liberto retorna e tenta convencer aqueles prisioneiros que conviviam com ele de que existe uma realidade completamente diferente lá fora, primeiro, ele tem uma dificuldade muito grande de traduzir isso em palavras. Como é que você vai traduzir em palavras o cenário externo à caverna, se tudo que as pessoas viram ao longo da vida foram sombras numa parede rochosa? Em certo sentido, e aí vai uma interpretação evidentemente espírita, é uma situação semelhante à que os espíritos se colocam quando tentam traduzir para nós a realidade da vida espiritual, sendo que nós estamos provisoriamente, relativamente, prisioneiros da vida carnal. Nós destacávamos hoje de tarde, nós vivemos na vida espiritual, a vida espiritual não cessa, todos nós aqui somos espíritos. Então quem tem medo de espírito nem se olha mais no espelho, porque vai correr. Então, nós somos espíritos, mas nós estamos transitoriamente, precariamente, presos à vida carnal. E os espíritos nos relatam a dificuldade que tem em traduzir a realidade da vida além vida em termos do nosso palavreado. Até para nós descrevermos um cenário que não é familiar a um determinado público, é difícil nós traduzirmos em palavras. Quanto mais um cenário do qual nós nos esquecemos temporariamente porque estamos encarnados. Então a questão que se coloca é o aparente antagonismo, na verdade, o contraponto entre a realidade passageira da vida material e a realidade perene, permanente da vida espiritual. Dormir, nesse sentido, significa nós vivermos como matéria, em lugar de vivermos como espírito na matéria. Nós não temos como viver apenas como espírito se nós estamos encarnados. Para vir de Salvador à Vitória da Conquista, eu preciso vir de carro, de avião, de ônibus, porque infelizmente no nosso país nós somos tão tolinhos que nós não temos um trem para fazer isso, por exemplo, que seria o método mais rápido, econômico, ecológico
Porque o tempo que eu pegaria o trem numa estação central em Salvador e desembarcaria em Vitória da Conquista seria menor do que o tempo de aeroporto, de embarque, de desembarque, de não sei o quê. Mas eu tenho que vir de algum meio de transporte. Se eu resolver vir a pé, em tese é viável, mas eu devo chegar um pouco atrasado para o compromisso. Se resolver vir a cavalo, a mesma coisa. Se resolver vir de bicicleta, a mesma coisa. Não vai ser tão simples, porque eu estou temporariamente prisioneiro da matéria. Se nós tivermos compromissos doutrinários fora da matéria, durante o nosso período de sono, já que nós estamos no mesmo fuso horário, é perfeitamente viável que alguns de nós aqui presentes nos encontremos na emancipação relativa do corpo do corpo fluídico, do corpo perispiritual, em relação ao corpo material que dorme. E aí nós não vamos precisar de transporte. Mas nós precisamos trabalhar como encarnados e precisamos trabalhar como desencarnados. Por dois motivos muito simples. O primeiro motivo é que trabalhar como encarnados nos obriga a desenvolver a nossa inteligência e nos obriga a acelerar o desenvolvimento de certos aspectos do nosso senso moral que, se nós estivéssemos desencarnados, demoraria mais tempo para se desenvolver. Esse é um ponto. O segundo ponto que nos passa desapercebido, e hoje de tarde nós discutimos por intermédio de uma citação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é que o berço da nossa evolução é a matéria. Isso significa que nós começamos como seres materiais, proto-espirituais, ou seja, tendo em nós a potência, a possibilidade de nos desenvolvermos como espíritos, mas durante milênios incontáveis, antes de nos tornarmos propriamente espíritos, a nossa familiaridade maior é com a matéria. E mais, os espíritos da doutrina espírita, nos livros de Kardec, no livro dos Espíritos e em outras obras, nos ensinam que seres humanos ainda muito primitivos espiritualmente, ainda muito pouco experientes espiritualmente, encarnam e desencarnam muitas vezes sem perceber que desencarnaram. Porque estão de tal modo vinculados à vida material que permanecem gravitando em torno dela quando estão desencarnados e são atraídos a novas encarnações praticamente por automatismo e não por um processo refletido, ou pelo menos refletido com a ajuda do próprio espírito. Portanto, essa história de plano reencarnatório com a ajuda do reencarnante não é para espíritos muito primitivos, que não teriam condição nenhuma, intelectual nem moral, de opinar sobre a sua encarnação. Até porque nem sequer se dão conta precisamente de que são espíritos imortais, do que isso significa. Então, nesse sentido, nós estamos adormecidos na carne. Em que sentido? Não estamos completamente despertos para a vida espiritual. Bom, esse é um aspecto, mas não é desse aspecto precisamente que Paulo trata na sua epístola aos Efésios. É uma exortação apostólica muito interessante, muito bonita essa epístola. Quando Paulo escreveu, dizem os pesquisadores, ele estava encarcerado, estava preso, provavelmente em Roma. Éfeso era uma cidade muito vibrante, no território atual da Grécia, fronteira quase com a Turquia, uma das maiores cidades da antiguidade. Talvez na época de Paulo, uma cidade que tivesse 300 mil habitantes, era um colosso. Na época, uma cidade com 300 mil habitantes, era uma megalópole. Mas Paulo escreve então para um público diversificado. Tanto que no começo da epístola ele faz questão de dizer que os ensinamentos do Cristo não são apenas agora só para os judeus, que são também para os gentios, e que judeus e gentios estarão juntos sob as bênçãos do Cristo. Então ele escreve para um público diversificado. E Paulo faz uma exortação no sentido de que as pessoas mudem de vida. Quando ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Antes, aqui nesse capítulo 5, ele tinha dito muita coisa. Por exemplo, nem torpezas, nem parvoíces, ou seja, tolices, nem chocarrices,
frivolidades, leviandades que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, luxuriento, a pessoa que vive para a sensualidade, ou a pessoa avarenta que vive por dinheiro, ou a pessoa impura que trai, que não respeita o compromisso assumido, que desqualifica o próximo em favor dos próprios interesses mesquinhos. Pois bem, o qual é idólatra, adora determinados ídolos. Quando uma pessoa é obcecada, apegada, agarrada a determinado aspecto da vida material, esse aspecto da vida material se torna um ídolo na vida da pessoa. Acontece no campo da sensualidade. Sensualidade não é só sexo, é tudo que diz respeito aos sentidos materiais. Tudo aquilo que nos dá prazeres imediatos na vida da carne, e só relativamente à vida da carne, não à vida moral. Porque quando você se alimenta em diferentes estratos. Quando você faz sexo em diferentes estratos. Você faz sexo no extrato físico, que será muito compensador se tiver uma reverberação no extrato do encontro entre dois espíritos afins. E será descompensador e talvez até desarmonizador, é provável, se não tiver essa reverberação no campo da afinidade espiritual, da sintonia em torno de determinados objetivos, de uma visão, de uma perspectiva de vida, de uma construção conjunta. Você se alimenta materialmente e agrada ao paladar. Tem um aspecto físico e tem um aspecto do psiquismo que é eminentemente humano, da vida de encarnação. Mas a alimentação tem também um aspecto de intercâmbio cultural, da gratidão, da alegria da reunião em torno daquilo com que Deus nos abençoa. Esse é um outro extrato da alimentação. A impureza a que Paulo se refere ocorre quando o espírito encarnado permanece apenas nos estratos propriamente materiais, nos seus atos, na sua perspectiva, nas suas buscas. Dinheiro. Eu mencionei hoje Francis Bacon. Francis Bacon tem uma passagem fantástica. Ele era muito direto e prático, porque além de filósofo é estadista. Chegou a ser grão-chanceler na Grã-Bretanha. Francis Bacon dizia sobre o dinheiro: só presta quando é igual esterco, esparramado, para adubar. Vocês já viram dinheiro parado trazer felicidade para alguém? Não pode. Não tem como. Dinheiro em movimento quer dizer capacidades produtivas em movimento. Quer dizer seres humanos crescendo intelectualmente e moralmente. A não ser, é claro, que para conquistar esse dinheiro os seres humanos se submetam a atitudes, atos equivocados, ou até a perversão. É uma outra história. Ele fala da avareza, ele fala da impureza, ele fala da luxúria. Esses são idólatras, porque adoram aquilo que sensibiliza imediatamente o enquadramento do seu psiquismo humano de encarnado. Me contaram um caso uma vez em Salvador, eu já mencionei em outras palestras, às vezes a gente repete em contextos diferentes para exemplificar. Me contaram uma vez em Salvador que ao chegar no prédio que morava um determinado juiz, havia um porteiro novo. E quando o juiz chegou no prédio, pediu qualquer coisa, ou disse lá para o porteiro fazer qualquer coisa, e o porteiro disse educadamente: pois não, sim senhor. Após o que começou uma altercação, porque o juiz disse assim: senhor não, excelência.
Você tem que saber com quem está tratando, entendeu? Me trate por excelência, porque eu sou um juiz. É idólatra. Adora a posição em que a vida o colocou. E que, diga-se de passagem, quando for para o caixão e os vermes comerem, ou o calor da cremação consumir, acabou-se o título, acabou-se a excelência, acabou-se a mordomia, acabou tudo. Já era. E a gente fica se agarrando a isso. Está dormindo. O sujeito que procede dessa forma está dormindo, mas está dormindo pesado. Daqui a pouco eu vou voltar a essa questão do sono pesado. E as pessoas vão idolatrando de tal forma outras pessoas ou a si mesmas em determinadas posições mundanas, que quando há a perda dessas posições, que alguns chamam de infortúnio, e às vezes é uma oportunidade que Deus está dando para se conduzir de uma forma melhor, a pessoa às vezes se mata. Porque não tolera viver longe da idolatria de si mesmo. Dela em relação a ela própria. Não diz um dos grandes poetas da música popular, Caetano, não diz que Narciso acha feio o que não é espelho? Pois é, a pessoa começa a achar feio o que não é espelho. Então ela está dormindo. Ela está adormecida pelas condições transitórias da vida material. Tem gente que se você não chamar de doutor, tem um troço, é motivo para uma insatisfação. Doutor, doutora. Aí aconteceu um caso muito engraçado, porque tem os seres humanos abusados no mundo, né? Um ex-aluno nosso, há muitos anos, numa determinada faculdade, teve um pequeno incidente, um acidente de trânsito com um ônibus. E isso foi parar na justiça, e no dia da audiência, ele chegou antes do advogado dele, e o advogado da empresa chegou antes dele. Quando ele foi chegando, o advogado reconheceu que era o outro interessado, a outra parte interessada na causa, e foi estendendo a mão para ele e disse assim: boa tarde, eu sou doutor fulano, advogado da empresa tal. Aí o rapaz virou para ele e disse assim: o senhor fez doutorado aonde? Porque se o senhor não fez doutorado, é tão bacharel quanto eu, então baixa sua bola para falar comigo. Colocou no lugar antes do cara desencarnar. É claro que quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos empenhamos e seguindo a nossa vocação, nos deparamos com determinados títulos no mundo, ou quem sabe até alguma forma de fama ou de exposição pública, nós podemos nos alegrar não pela fama ou pela exposição ou pelo título, mas por alcançar aquilo que a nossa alma sente-se feliz em alcançar, e pelo bem que nós possamos fazer a partir dessa posição em que a vida nos permite estar. De resto, qualquer tipo de exposição, título, responsabilidade, diploma, é justamente responsabilidade, é encargo. E é assim que nós deveríamos ver. O que foi que Jesus nos ensinou? Será o maior no reino de Deus aquele que for o servidor de todos. Inverte a lógica mundana. É por isso que Pietro Baldi, um célebre, antes místico do que filósofo, mas um filósofo místico, ou místico filósofo, que foi inclusive amigo de Chico Xavier, italiano de origem, depois se radicou no Brasil. Pietro Baldi, ele diz que tem o sistema e o antissistema. Ele diz que o antissistema é esse emborcamento de perspectivas e de valores que nós vivemos aqui na Terra. E o sistema é o código divino. E que nós frequentemente vivemos de cabeça para baixo em relação ao código divino. Quando, por exemplo, nós nos admiramos a nós próprios e admiramos os outros pelo que têm, pelo que são capazes de tirar do mundo, e não pelo que dão a ele. Nós estamos emborcando o código divino, porque o código divino é aquele que mais der ao mundo, em termos dos seus talentos, das suas qualidades, do bem que possa fazer, é o maior de todos no reino de Deus.
Antes de dizer essas coisas todas, Paulo disse também: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Desobediência é o seguinte: nós já sabemos o caminho. Se nós nos deixamos enganar, aí o problema começa a ser nosso. Ira de Deus no sentido figurado. Deus não se ira com ninguém. Isso é uma expressão que Paulo ainda traz lá dos seus atavismos de Velho Testamento. Não tem ira de Deus. O que tem é a nossa consciência de culpa que se forma quando nós já sabemos qual é o caminho e continuamos atendendo aos apelos da ilusão, porque achamos que é mais fácil viver na ilusão, porque não queremos nos comprometer completamente com o caminho que nós sabemos que precisamos seguir. Então nós estamos adormecidos. E Paulo está dizendo: acorda e levanta de dentre os mortos. Mas que mortos são esses? Ele está escrevendo para os vivos, para os encarnados. É morto espiritualmente, é morto moralmente. Porque às vezes a gente mantém o espírito em estado de torpor durante uma encarnação inteira. A gente passa uma encarnação inteira e não vive a vida espiritual. A gente que se diz religioso. E pessoas que dizem não crer em nada, os ateus, os que não acreditam em espírito, nem vida depois da vida, às vezes vivem uma vida espiritual. Muito mais encaminhados, ainda que inconscientemente, com Jesus e com o sistema, vamos chamar assim, da ordem divina, do que outras pessoas que se dizem religiosas. Então, atenção, o rótulo religioso, per si, não acorda ninguém. O despertar do espírito é a religiosidade. E a religiosidade se manifesta de formas sutis e muito variadas, inclusive nas pessoas que não têm religião alguma. Porque muitas pessoas que não têm religião nenhuma cultivam a religiosidade do afeto, da solidariedade, do apoio ao próximo, da promoção do bem, da resistência ao mal. Quando o mal se apresenta soberano. E tem pessoas materialistas que se sacrificam pela sua crença, enquanto outros espiritualistas fogem do compromisso. Então acordar não é ter religião. Acordar é cultivar a religiosidade, a integridade como ser humano. Paulo está dizendo aqui para nós não sermos companheiros dos enganadores. Porque em outros tempos erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nada mais natural, né? Se nós conhecemos a luz, vamos tentar andar como filhos da luz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Paulo está dizendo aqui que algumas coisas, até a gente falar nelas, já dá um mal-estar. E a gente muitas vezes compactua. O que ele está dizendo mesmo? Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É engraçado. A gente vê muitos espíritas dizendo assim: mas quem sou eu para julgar individualmente? Eu julgar individualmente alguém e colimar qualquer tipo de pena espiritual arbitrariamente, isso não se faz. Agora, discernir o certo do errado, separar o joio do trigo, avaliar o bem e o mal, isso não é uma opção ou um direito nosso, é um dever nosso como cristãos. Nós precisamos, como cristãos, colocar a nossa inteligência e o nosso credo a favor dessa avaliação. E a condenação não é a condenação do mal, do indivíduo mal, o mal com U. É a condenação do mal com L. Porque está lá dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo que o dia que a verdadeira caridade reinar sobre a terra, os maus com U, as pessoas más, fugirão envergonhadas. Agora é uma verdadeira inversão. Nós fazemos a caridade com muita timidez
Porque às vezes temos vergonha de ser o que somos e deixamos que o mal se alastre, é audacioso, porque achamos que não é possível nem necessário confrontá-lo. Curioso isso. Nós estamos dormindo, hein? Aí já é uma expressão popular, dormindo no ponto. Porque a questão 932 do Livro dos Espíritos diz, quando Kardec pergunta por que o mal tão a miúde prepondera? Por insuficiência dos bons. Porque os maus são audaciosos, os bons são tímidos, o dia que quiserem, preponderarão. Quando a gente for deixando o mal tomar corpo. Ah, mas eu não quero criar indisposição, não quero isso, aquilo. Eu estava agora há pouco narrando um caso da vida privada, que não me faz melhor nem pior do que ninguém, mas é um caso que nos faz refletir um pouco sobre essa radicalidade, às vezes necessária, ante o mal. Há muitos anos, uma colega de trabalho, nós trabalhávamos na indústria, no polo petroquímico, e todo mundo ficava desesperado para chegar mais cedo em casa, porque o ônibus tinha um roteiro, e aquele roteiro às vezes nos deixava em casa um pouco tarde, já cansados de um dia de trabalho na indústria e tal, que é um ambiente um pouco desgastante, sobretudo para algumas pessoas. Então, quando algum colega ia de carro, era aquela carona coletiva. A lotação do carro se esgotava e o pessoal queria ir para Salvador mais cedo, sair do polo petroquímico. Mas bem, isso é para vocês entenderem o contexto da história. E aí uma colega nossa que fez exame para motorista várias vezes e não passou pelas vias normais, legais, resolveu tirar uma carteira de motorista, sabe como é, por vias alternativas? E ela era de uma cidade do interior, foi até a cidade do interior e lá comprou aquela carteira no que naquela época nós chamávamos de balaio. Aquele balaio que você mete a mão, tira a carteira e paga para os agentes públicos. Então você corrompe os agentes públicos e dirige sem a concessão regular do Estado para dirigir. Então você frauda tecnicamente as normas do Estado em relação a estar habilitado ou não, e você ainda contribui para a corrupção do funcionário no poder público. Quando ela chegou e contou isso em tom de graça, e as pessoas rindo, e todo mundo achando muito engraçadinho, eu disse para ela, olha, eu continuo seu amigo, isso não vai afetar em nada a minha consideração por você, em toto, né, no todo, mas eu jamais entrarei num carro com você dirigindo. E as pessoas olharam, depois os colegas me puxaram no canto, mas rapaz, que antipatia. Mas rapaz, como é que você diz uma coisa dessa, a nossa colega? Ela é nossa amiga. Eu disse, perfeitamente. Ela é nossa amiga. Mas pense bem a minha situação como espírita, agora dividindo com vocês. Eu estou no carro com alguém que é habilitado e nós sofremos um acidente e desencarnamos. Se não houve nenhuma irresponsabilidade, nenhuma inconsequência de nossa parte, ele estava com cinto de segurança, tudo direitinho, foi uma fatalidade. Todo dia morre alguém por fatalidade. Não é aquela história de Chico Xavier no avião? Disse para Emmanuel, o senhor não acha que nós estamos correndo risco de vida? Perfeitamente. Nesse mesmo momento, tem milhares de pessoas no mundo correndo risco de morrer. Você não é melhor do que ninguém. Então sim, você saiu no carro, você saiu a pé, você corre o risco de tropeçar, bater a cabeça e desencarnar. Isso é uma coisa. Agora, eu entro no carro com alguém que não tem habilitação, que fraudou os dispositivos técnicos necessários a obter a habilitação. E aí a gente sofre um acidente e eu desencarno. Como é que a minha consciência chega do outro lado? Eu vou botar a mão na cabeça e vou dizer, mas que burrice. Entrei no carro com a pessoa que comprou a carteira, agora morri. Aí ia morrer de qualquer jeito, não sei. Não acredito nesse tipo de fatalidade. Eu acho que quando a gente faz uma irresponsabilidade, a gente assume o risco de morrer antes da hora. Senão, não existia suicídio, que diz que é morrer antes da hora. A gente pode morrer antes da hora, sim. Claro que a gente pode morrer antes da hora. Antes da oportunidade devida. Então, é uma certa radicalidade diante daquilo que a gente acredita ou não acredita que possa ser. Quando a gente vai tolerando, contemporizando e sendo leniente, o mal vai se alastrando. Pô, mas dá uma paradinha aí, você é muito Caxias. Aqui, eu sei que é a vaga da farmácia, mas a gente vai na padaria um minutinho só. A vaga não é da farmácia? Eu não vou comprar nada na farmácia. Não, mas então a gente entra lá e compra um AS e depois vai para a padaria. Aí
Passa na farmácia 2 minutos comprando o AS e 20 minutos na padaria escolhendo e na fila para pagar. E o carro está na farmácia. Aí Jesus diz para a gente se colocar no lugar do outro. Aí eu me coloco no lugar do dono da farmácia. Vai chegar o cliente, não consegue parar, vai embora e a farmácia perde faturamento. Olha, um dia desse a gente chegou. Olha como é que nós estamos dormindo mesmo. Um dia desse a gente chegou no shopping lá em Salvador. Meu pai mora em São Paulo, tinha ido nos visitar. E nós chegamos no shopping, procuramos uma vaga de idoso e perguntamos ao rapaz: meu pai é de fora, não tem a credencial. Seria possível colocar na vaga para idosos para ele caminhar menos? Não, perfeitamente, mas olha, está sem vaga de idoso, coloca ali no portador de deficiência. Aí meu pai olhou para mim assustado, eu olhei para a cara dele. Ele disse não, ele tomou um susto. Disse: de jeito nenhum. Veja, isso foi o segurança do shopping. Então está todo mundo dormindo, porque o rapaz se diz isso é porque ele acha que isso é uma coisa perfeitamente corriqueira e justificável, colocar na vaga para o portador de deficiência. E não é corriqueiro nem justificável. Ah, mas um minutinho só. Nesse minutinho vai chegar o portador de deficiência e não vai conseguir descer na vaga. E cadê a compaixão? Vem para o centro espírita, mete o carro em cima da calçada, na porta do centro, que um cadeirante ou uma pessoa de muleta não entra. Porque fica esse espaço entre a porta do centro e o carro. Eu já vi isso. Com esses olhos que a terra há de comer. Se daqui para lá eu não resolver entrar nos programas de compostagem, ou então ser dissolvido numa solução extremamente básica, é legal, dissolve você, aí vai tudo embora de uma forma totalmente higiênica, fica os ossos limpinhos. Aí eles passam o osso no triturador e dá para a família o pó. É bem prático também. Uma maneira sanitária de dispor. Isso já tá vigente em alguns lugares dos Estados Unidos, já é permitido no Canadá também. Mas agora as pessoas estão entrando para ter o direito de fazer compostagem com o defunto humano, que também é uma boa solução ecológica. Então esses sólidos que a terra há de comer, eu vi, ou que a compostagem há de consumir, eu vi. Coloca o carro na porta do centro, em cima da calçada, e vai lá para dentro falar de caridade, atender espírito sofredor. É um contrassenso total, a gente está dormindo. O cotidiano, às vezes, é um cotidiano de adormecimento. Passa uma propaganda na televisão, nós estamos tão instintivamente agarrados aos valores mundanos, que a gente está com os filhos na sala, os sobrinhos, os netos. Passa uma propaganda, o pessoal lá naqueles iates enormes, tomando aquele refresco, aquele drink infame no abacaxi, desperdiça o abacaxi inteiro para tomar aquele drink e tal, Geralmente aquela cena bem machista, estereotipada, do cara que tem grana com 2 ou 3 mulheres de biquíni do lado, e aí a gente olha e diz assim: isso é que é vida. E a criança, então eu estou entendendo o que é vida. Quando meu pai vier com aquela história toda, de estudar muito, de trabalhar muito, de que nós somos reconhecidos pelo espírito que nós somos, que meu pai acredita mesmo é que aquilo ali é que é vida. Criança se educa 20%, ou 15%, ou 10% pela palavra, 80%, 85%, ou 90% pela força do exemplo. Não tem outra forma. A criança vai copiar. Vai reproduzir dentro do seu tempo, da sua lógica, num outro momento vai reproduzir. Mas eu gostaria também de tratar dessa temática do dormir, sob a perspectiva de uma outra passagem evangélica. Eu vou abrir um parêntese aqui, que é um parêntese metodológico, para quem gosta de estudar. Estudar cristianismo, estudar espiritismo. Tem um site na internet, o nome dele é em inglês, mas não é difícil em português. Em inglês a pronúncia é Bible Gateway. Se escreve Bible Gateway, com W, Y de Way, BibleGateway.com. Nesse site você encontra dezenas e dezenas de traduções do Velho e do Novo Testamento completos em vários idiomas. Então você tem como estudar e cotejar diferentes traduções, até de diferentes momentos históricos, para ver o que se passa ali. Eu estou aqui usando uma versão de um Novo Testamento, Almeida, Revista e Corrigido, de 2009, no Bible Gateway. Então, para quem diz que internet só tem porcaria, para com isso.
Isso é fascinante para quem estuda, porque é um acervo ali disponível no seu celular a qualquer hora, com a conexão com a internet. Você pode baixar, pode copiar os textos, estudar depois, mesmo offline, mesmo quando não tem internet. Isso é fantástico. Então eu vou passar agora dos Efésios, capítulo 5. Olha que coisa maravilhosa. Você clica aqui, ele abre uma outra aba e já está lá Mateus capítulo 26. E no Mateus capítulo 26 nós vamos encontrar uma das derradeiras passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos propriamente dito, tirando as epístolas e os Atos. A partir do versículo 36 é Jesus no Getsemane. Lembra quando Jesus sobe com os apóstolos para orar? Tem alguns apóstolos com ele, né? Então vamos lá, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, versículo 38. Sim, e por que tem um mosquito no meu Novo Testamento? Gostou da luz. Começou a entristecer-se e angustiar-se e disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigiar aqui não é coisa de polícia. É de vigília. É de estar desperto. É de estar acordado. É a mesma coisa que o budismo prega. No budismo Zen, você tem que fazer o Zazen, que é a prática meditativa específica dessa corrente doutrinária budista, acordado, não é para dormir. Não, eu durmo na doutrinária, mas o meu espírito está ouvindo tudo. Eu durmo no grupo de estudo. Eu durmo na mediúnica. Mas o espírito está ali. Não duvido que esteja, mas não é a hora própria. Naquela hora nós estamos trabalhando como encarnados. Já pensou o palestrante da noite dormir na doutrinária? De repente aqui, esses programas que a gente faz de pegar avião 6 horas da manhã em Salvador, tem que acordar não sei que horas, depois dorme na doutrinária, não vai funcionar. É um dilema horroroso para um notívago pegar um avião 6 horas da manhã, isso é verdade. Você fica primeiro decidindo se você vai dormir ou não. Se você vai dormir para acordar a tempo do avião, se você emenda direto, porque às vezes é mais prático emendar de vez. Pois bem, a sério agora, muito sério. Vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Bom, aí Jesus conversa com Deus. Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Olha como é simbólico. Nós estamos no momento culminante da passagem de Jesus encarnado entre nós. Ele estava prestes a receber o beijo da traição de Judas, ser preso por um conluio das elites farisaicas, que da mesma forma de determinadas elites atuais, embromam o povo ignorante, um pouco dada a reflexão, e o povo pediu a condenação de Jesus sem nem entender direito do que se tratava. Nós estamos nesse momento crítico, crucial, da passagem de Jesus entre nós, e os discípulos dormem. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Entenda, vigiar. Tem muito espírito que diz assim, é porque eu tenho uma autovigilância, acha que é um poder de polícia que nós vamos ter sobre nós mesmos. Não é isso a vigilância de Jesus. Vigilância de Jesus é de vigília, é de estar desperto na vida espiritual e para a realidade do Espírito. Vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito em potencial é sempre espírito. Quando Jesus diz que a carne é fraca, é porque se nós nos deixarmos arrastar por essas prioridades da matéria, nós entramos de cabeça na vida da carne e obstruímos a nossa vida de espíritos e o aprendizado da vida espiritual. Podemos até mesmo ficar estagnados um tempo, já que ninguém retroage propriamente. Pois bem, versículo 42, indo uma segunda vez, orou dizendo,
meu pai, se esse cálice não pode passar, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque seus olhos estavam carregados. Existe uma passagem numa outra tradução que diz que os seus olhos estavam carregados pelo sono pesado da carne. Seus olhos estavam carregados. Os discípulos de Jesus não estavam habituados, não tinham a disciplina mental de permanecer vigilantes para a realidade do Espírito. Os olhos estavam carregados. Alguns sábios orientais dizem que a nossa mente é uma espécie de um macaco louco, que fica pulando de galho em galho e nesse movimento frenético não consegue se fixar em nada do que é essencial. É o macaco louco. Veja como é paradoxal. O macaco louco, por não conseguir a quietude, é ele que está dormindo. Porque por não conseguir a quietude, ele não tem acesso a uma realidade íntima em si e em relação à sua humanidade enquanto membro de uma espécie, enquanto membro de um coletivo espiritual. Porque a espiritualidade não é alguma coisa que ocorre, se dá, se revela apenas em solidão, em solilóquio, mas também na ação coletiva, na integração, no intercâmbio afetivo, colaborativo com o outro. É aí que a espiritualidade se confirma. E nós precisamos de aquietamento. E hoje de tarde nós falávamos nessa civilização do espetáculo em que nós vivemos. Essa civilização do espetáculo. Vargas Llosa tem um livro, A Civilização do Espetáculo. Fantástico esse livro, muito acessível, leitura fácil e muito reveladora. Civilização do espetáculo. É um mundo frenético em que nós somos bombardeados com imagens, sons, signos, luzes, a todo momento, em todo lugar. Praticamente já não há mais lugar que você vá, onde não exista uma tela com alguma coisa se passando e você seja quase que obrigado a se fixar naquela tela. A gente vai no restaurante de uma maldita de uma televisão alta, volume elevado da televisão, perto da gente, passando uma coisa pela qual a gente não tem nenhum interesse. Por que eu seria obrigado a ver isso no restaurante? Não tem outro lugar se eu quiser ver televisão? Logo lá. Aí você vê uma mesa ao lado, tem 4 pessoas, pai, mãe, um casal de filhos. Para que gastar dinheiro com restaurante se é para isso? Fica na mesa de casa, mais prático, mais barato. Não gasta nem gasolina, mais ecológico. Nós estamos adormecidos. Quer ver um exemplo interessante de como nós estamos adormecidos? Dr. Antônio Neri, que é uma autoridade não no combate às drogas, mas é uma autoridade no cuidado às pessoas dependentes de drogas lícitas e ilícitas. Dr. Antônio Neri uma vez narrou eu tive a satisfação de, durante um tempo, numa determinada faculdade que nós trabalhávamos, ser colega e ter dialogado de perto com ele. Não conheci só pela rádio em que ele falava com alguma frequência. O Dr. Antônio Neri disse que chegou um pai para ele e disse assim: meu filho, eu descobri que está fumando maconha. E aí, estou muito preocupado e tal, sei que sou uma autoridade. Na época ele ainda trabalhava com consultório, vim aqui lhe ver. Pois não. Aí fez uma primeira pergunta sobre o filho. O pai disse: não sei. Uma segunda pergunta sobre o filho. O pai disse: não sei. Terceira, quarta, quinta. Quando chegou na 6ª pergunta sobre o filho, e o pai disse: não sei, ele disse: lamento tremendamente, não posso lhe ajudar em nada. Se você não conhece seu filho, se ele é um estranho para você, como é que eu vou poder lhe ajudar? Ou ajudá-lo por seu intermédio? Nós estamos dormindo. Nós não sabemos quem são nossos filhos. Às vezes não sabemos quem são nossos pais, nossos irmãos. Nós estamos dormindo. Paradoxalmente, porque é tudo tão frenético, é tudo tão acelerado, as demandas externas são tantas,
que a gente não tem tempo nem para a introspecção necessária, a pensar no outro, a ver o outro, a admirar o outro. Um filósofo francês, Michel Lacroix, escreveu um livro também acessível ao público leigo, que se chama O Culto da Emoção. E uma das teses interessantes que ele defende no culto da emoção é o seguinte: nós vivemos num mundo de emoções em montanha-russa, exacerbadas de todos os lados, que nós perdemos o tempo, e aí não é só o tempo cronológico, o tempo do relógio, nós perdemos o tempo mental, nós perdemos o tempo afetivo da admiração. Admirar, ver o outro. Nós perdemos o tempo da admiração. E a admiração é uma das forças basilares na constituição de relacionamentos frutuosos, bem-sucedidos, no sentido de representarem alegria, força, energia, criatividade para as pessoas que se relacionam, particularmente nos relacionamentos de casal. Como é possível relacionar-se de forma duradoura com alguém que você não admira? Ortega y Gasset, o célebre filósofo espanhol, um dos grandes do século XX, e um dos grandes filósofos da latinidade dos tempos modernos, Ortega y Gasset diz o seguinte: os animais, eles estão sempre preocupados com o mundo fora. E quanto mais baixo, aí eu acrescento, quanto mais baixo ele está na cadeia alimentar, mais preocupado ele vive. Você já viu, por exemplo, às vezes tem nessas lojas de animais e tal, o hamster. Ninguém vai pegar o hamster ali, abocanhar e comer o hamster, ou o ratinho, mas ele não sabe disso. Geneticamente, do ponto de vista da sua constituição psicobiofísica, a denominação de um estudioso espírita brasileiro, daqui a pouco eu lembro dele, Hernani Guimarães Andrade, né? Seu corpo plasmático, ou coisa que o valha, tem uma memória coletiva de espécie que é de ser abocanhado, que é de ser presa. Então ele vive sobressaltado, você já viu? Você chegou perto do vidro, ele às vezes dá um pulo e dá um gritinho, ele está assustado, porque pensa que pode ser um predador. Os animais na floresta não tem tempo para eles, não tem tempo para introspecção. Os animais na natureza não tem tempo para introspecção. Não é só que eles não têm os dispositivos orgânicos para isso. Eles não têm ocasião para isso. É sobreviver, viver, sobreviver, viver, sobreviver, reproduzir-se. Cumprir o seu papel maternal ou paternal de acordo com cada espécie. Então eles não têm tempo para voltarem-se a si próprios. Mas eles também não têm esse tempo da admiração. É um pouco pleonasmo, mas a admiração do outro. Admirar. O animal não faz isso. Só nós, seres humanos, fazemos isso. Mas isso nós fazemos quando nós estamos minimamente despertos como espíritos. Repito, é como espíritos, não é necessariamente como espíritas. Porque eu posso ser espírita e estar dormindo espiritualmente. Posso ser declaradamente espírita e estar dormindo espiritualmente. E posso ser um materialista ontológico, não acredito em sobrevivência, não acredito em alma, não acredito em reencarnação, nem vida depois da vida, e estar espiritualmente acordado. Porque tem uma vida intelectual rica, porque tem uma vida afetiva rica, porque vivo buscando um regime de colaboração que me permita fazer melhor pelo mundo em que eu vivo. Tem uma música aqui que não é da própria, de Mercedes Sosa, ela é de um autor chamado Leon Gieco. E a música, a letra começa dizendo assim, no primeiro verso: Solo le pido a Dios que el dolor não me seja indiferente. Só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. Aí você vai para a segunda estrofe e começa: Solo le pido a Dios que lo injusto
não me seja indiferente. Só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente. E você vai na terceira estrofe. Solo le pido a Dios que a guerra não me seja indiferente. Só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. Solo le pido a Dios que o futuro não me seja indiferente. Só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente. É como se o poeta estivesse dizendo: eu peço a Deus para estar acordado e não dormindo diante das responsabilidades que me cabem como ser humano encarnado na terra. Que Deus nos abençoe.